irmãos. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, e aqui estou para te servir, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com aqueles a quem o Senhor tem um compromisso, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, embora Lucas não foi testemunha ocular da ascensão de Cristo, e é sabido de todos que ele foi um discípulo do apóstolo Paulo, ao qual também não teve esta honra de estar próximo de Jesus, ainda em carne ou antes da sua ressurreição. Apenas ele e outro discípulo chamado Marcos descrevem esse momento. No entanto, Marcos ocupa no seu compêndio, quem está ouvindo diz amém, ele ocupa apenas 2 versículos. E Lucas, ele já é mais detalhista. E me parece que o interesse de Lucas a esse texto, a esse contexto, traz de uma certa forma uma memória de quem nós somos e de que nós fazemos. O texto que nós lemos, acabamos de ler agora, fala de 2 discípulos em um cenário totalmente frustrante, em um cenário totalmente caótico, em um cenário totalmente de desilusão, melhor dizendo assim. O dia que está mencionado é o primeiro dia, a saber, domingo. E esse domingo não foi um domingo qualquer. Esse domingo foi o domingo que sucedeu os dias de martírio de Cristo. Na sexta-feira, a quinta-feira para sexta-feira, Jesus reúne os seus discípulos para cear com ele. E durante esta ceia, eu imagino que a conversa começou boa, começou harmoniosa, começou alegre. Por quê? Porque ceia não era sinal de tristeza, ceia era sinal de alegria. A ceia era a rememoração daquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Se lembra da história do povo quando saiu do Egito? Deus disse: prepara um cordeiro, ervas amargas, unta os umbrais da porta, mas não se preocupem com roupas, não se preocupem com muita badalação, não se preocupem com mala, apenas coloca a sandália nos teus pés, cajado na mão, porque eu sou Deus que vou te guiar por onde quer que vocês andarem. A história de Israel é deslumbrante, porque todos nós conhecemos que foi um povo que saiu apenas com a roupa do corpo, mas esta roupa, ela serviu por 40 anos. O povo de Israel viu Deus colocar nuvem de dia
para afagar o calor, e coluna de fogo para aquecer aqueles que estavam no frio do deserto. O povo viu Moisés falar em outro momento, até tocar na rocha e a rocha verter água. Em outro cenário, o povo viu muros de Jericó ruir. Então não há porquê, resumindo a minha fala, não há porquê nenhuma ceia ter angústia. Não há porquê nenhuma ceia ficar triste. E quero eu aqui entender e quero convidar a você a entrar no cenáculo juntamente com Jesus e perceber o sorriso dos apóstolos, perceber a alegria deles. Mas em um certo momento, Jesus disse: filhos, é chegada a minha hora. É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E ali o cenário começa a mudar. Eu imagino Pedro, eu imagino talvez Tiago, João, Bartolomeu, quem é que seja, meio que perplexo. Porque se o momento era de alegria, agora se apresenta um momento de melancolismo, um melancólico. Um começa a olhar para o outro: por que, Senhor? Não faz isso. Jesus olha para ele e diz: filhos, fica calmo, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou, mas vou preparar lugar. Mas enquanto eu estiver lá, não se preocupe, eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador. Sabe o que é interessante? É que Jesus foi, deixou o Consolador com os apóstolos, deixou o Consolador com a igreja primitiva, e Ele está bem aí do teu lado, te consolando nessa noite. Oh, aleluia. Mas a noite foi de tormenta, o dia a seguir foi de tormenta. Eu poderia me alongar falando sobre o processo da cruz de Cristo, porque o processo de Jesus não foi apenas a cruz, não. O processo do sacrifício de Cristo nasce no Getsemane. E em certo momento ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o lado humano do Senhor, enquanto o lado humano do Senhor falou isso, o seu lado divino diz: se eu não for, eles não vão suportar. Se eu não for, o Marques lá em 2024 não vai suportar. Se eu não for, os obreiros não vão suportar. Se eu não for, a igreja, a Assembleia de Deus, do Templo Central de lá do Simões Filho não vai suportar. Então o Senhor tira o seu lado humano de cena e diz: Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus é levado, preso, traído pelos seus amigos, morto. O sábado é um sábado de tristeza. O sábado é um sábado de total frustração. E aqui entram na cena esses dois discípulos, que até então nós não encontramos no cenário da crucificação. Dois discípulos que estão no caminho. Um chama Cleopas, o outro é um anônimo. Poderia ser eu, poderia ser você. Jerusalém está um caos. Toda a expectativa que tinha de um Messias, de um Salvador, agora está totalmente deteriorada. Todavia, Jerusalém sempre foi local considerado lugar de paz, porque o sinônimo da sua palavra, o que significa é lugar de paz. Mas agora eu estou encontrando dois discípulos que estão saindo do sentido do lugar de paz e indo à direção a Emaús. Emaús ficava a distância de 11 quilômetros de Jerusalém.
E por que eles não foram antes? Porque não eram judeus tementes. Porque a lei dizia que no dia do sábado, um judeu só poderia andar cerca de 880 quilômetros, 80 metros, melhor dizendo. Emaús estava a 11 quilômetros, então eles esperaram amanhecer. Eles esperaram o dia raiar para eles começarem a sua jornada. No entanto, o que eu paro para analisar aqui, amados irmãos, é que eu percebo gente que é temente a Deus. E aqui eu quero começar a pregar para você nessa noite. Eu conheço gente que é temente à palavra. Eu conheço gente que tem temor. Eu conheço gente que quando chega em algum lugar baixa a cabeça para ouvir a palavra. Eu conheço gente que quando entrega o folheto a ele, ele pega e lê, não simplesmente guarda no bolso. E talvez, amigo ouvinte que está ouvindo esta mensagem, Deus está falando com você nessa noite. Porque talvez um dia você estava no lugar de paz. Talvez um dia você fez parte desses discípulos que tanto amou este mestre. Mas as coisas não ocorreram como você queria. E para onde você foi? Para Emaús. E o que é que significa Emaús, pregador? Emaús significa riacho quente. Transliterando, eu quero dizer lugar de águas termais, lugar de tranquilidade, lugar de massagear o ego, lugar de ficar escondido. Essa mensagem talvez sirva para alguém que se afastou do evangelho, mas talvez sirva para alguém que está dentro desta casa e um dia pregou como ninguém, um dia ensinou como ninguém. Um dia você cantou e um dia você acreditou na profecia que talvez em um congresso ou talvez em um pequeno círculo de oração Deus falou com você. Mas por conta do que você está vendo e por conta do que você vivenciou, vocês têm se afastado do caminho, do lugar de paz e têm procurado consolos momentâneos. Mas Deus me trouxe com a palavra nesta noite para dizer a você, mesmo que esteja no caminho contrário, Jesus se encontrou nesta noite. Está eles indo pelo caminho, pastor, andando, reclamando, falando. Eu fiz o cálculo mais ou menos, uma caminhada de 11 quilômetros leva cerca de 4 horas. Mas para quem está com a alma abatida, mas para quem está com a alma angustiada, mas para quem está reflexivo, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo você está indo na direção que Deus não quer que você vá? A que quilometragem da sua jornada, do propósito de vida, que você tem se afastado daquilo que Deus disse a você? Fique aqui, porque aqui é o seu lugar. Mas quer saber de uma coisa? Jesus chegou. Eu vou falar de novo, que só alguns perceberam a importância dessa palavra. Você pode estar sozinho, estar conversando, estar lamentando, estar dizendo, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou sozinho, Deus, eu não vou voltar, Deus, eu vou para um lugar que me conforta, que me consola, pelo menos eu tenho um pouquinho de paz. Mas eu quero dizer a você nessa noite, Jesus chegou e está com você nesta caminhada. Oh, aleluia! Mas sabe o que eu acho interessante? É que eles estavam andando. Jesus estava com ele. Mas Jesus não falou nada. Tem momentos que a gente pensa que está sozinho nessa jornada da vida. Mas deixa eu falar a você, Jesus está com você, mesmo que você não sinta, mesmo que você não ouça, mesmo que você não veja. E é bem verdade que há momentos que a gente diz, Senhor, eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir a tua palavra. Deus, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir o Senhor, nem que seja numa canção.
Aí você vê a pessoa do lado direito chorando, o lado esquerdo entrando em terra, falando língua estranha, e você vai dizer: não é possível, eu estou com algum problema, eu estou ligado na sintonia errada. Não é isso. É porque Deus quer continuar caminhando com você para o momento certo, Ele te mostrar quem Ele é na sua vida. Não desista. Eu sei que é coisa de pregador fazer que nem um pastor fala, mas toca na pessoa do lado e diz assim: ei, fala aí com ela: ei, não desista. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está te acompanhando em toda a sua caminhada. Quantos creem nessa palavra em nome do Senhor Jesus? Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia, aleluia. Jesus está andando e só está ouvindo as lamúrias. Jesus está caminhando com eles e só está ouvindo as lamentações. Em certo momento Jesus interpela. Em certo momento Jesus entra. Irmãos, eu tenho trabalhado na área terapêutica, eu sou psicanalista clínico. E a nossa visão muda quando a gente vê alguns textos. Porque Jesus aqui aplica uma abordagem terapêutica. Porque tem situações, irmãos, que a gente falar sozinho é uma coisa, mas você ter alguém para te escutar é outra. E sabe, às vezes você está orando e a sensação que vocês têm é que você está falando sozinho, porque você não ouve resposta, você não ouve nenhuma mudança, você não ouve nem dos céus alguma coisa dizendo: calma, filho. Não ouve nada, apenas silêncio. Mas o silêncio não quer dizer, como diz a canção da Cassiane, não quer dizer que Deus não está trabalhando. O que é que vocês conversam aí? Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas sabe por que Jesus pergunta? Porque Ele está esperando você desabafar. Abrir a tua boca, gritar, chorar. Quantas pessoas reprimidas, quantas pessoas entrando em laços da depressão, quantas pessoas se afastando do propósito e da promessa, porque não reconhecem que o processo é doloroso, mas existe promessa para aqueles que andam na caminhada, andam na jornada correta. Abra a boca, filho! Abra a boca, filha! O que é que você está sentindo? O que é que você está sentindo? Onde é que está a sua dor? Alguém talvez vai dizer assim: falar com a sua alma é coisa de louco. Então fale isso para Davi. No Salmo 42 ele diz: porque está abatida a minha alma, guerreia com a sua alma. Aqueles discípulos estavam presos na sexta-feira, mas Jesus já tinha ressuscitado. Quanta gente que está preso na dor, quanta gente está preso em uma palavra maldada que alguém deu, está preso na sexta-feira, mas eu quero dizer, o dono do domingo chegou na cidade de Simoncilho nessa noite. Uma coisa que eu aprendi, pregador, é que a memória, ela é atemporal. Ela não tem tempo definido. Por isso que um sofrimento que você tem há tempos atrás, escute isso, sofrimento que você vive há tempos atrás, a depender da situação ou circunstância, isso pode ativar um gatilho, de forma que você vai ter a mesma intensidade, mesmo você vivido isso, vivenciado isso, há 10, 15, 20 anos atrás. E é por isso que tem pessoas que estão vivendo a sexta-feira durante muito tempo.
Não quero pregar mais porque deram risada de mim. Não quero estudar mais porque meu pai ou minha mãe disse que eu não era capaz. Não quero mais fazer isso porque aquilo e porque aquilo. Mas Deus está dizendo: meu filho, conta a sua dor. Minha filha, conta a sua dor. Ei, moço que foi convidado hoje. Ei, moça que foi convidada hoje. Deus está te convidando a abrir a tua boca e dizer: Deus, a minha alma está cansada, porque Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te restaurar nessa noite. Entenda isso. E quando eles estavam falando, Jesus disse: ó nécios, ó nécios. O que quer dizer isso para os mais jovens? Eu tive que pesquisar também esse negócio de nécio. Ó, em outras palavras bem delicadas, ó bobinhos, ó garotos. Enquanto você trava na dor, você não percebe o que eu tenho preparado para você lá na frente. Enquanto você está se lamentando pelo que fizeram com você, você não tem percebido o quanto eu tenho feito por você. E a Bíblia diz que Jesus começou a pregar, e eu imagino que pregação. Eu imagino uma pregação expositiva, porque Jesus agora está falando desde Moisés até os profetas, passando por todos os reis, passando por todas as escrituras, falando sobre as profecias, e eles estavam caminhando e ouvindo Jesus pregando, caminhando e ouvindo Jesus pregando. Só que eles chegam no local de destino, e a Bíblia nos conta que Jesus fez que ia. Jesus fez que? Repita comigo aí: Jesus fez. Fala comigo, tomou todinho hoje não, foi? Diga aí: Jesus fez que ia. Por que Jesus fez que ia? Já parou para pensar isso? Jesus não ia, a Bíblia diz que Jesus fez que ia. Jesus estava tratando a alma deles. Jesus primeiro ouviu e depois trouxe o remédio, mas agora ele precisava de uma decisão. Ah, Jesus. Porque depois de curado, a decisão é sua. A Bíblia diz que Jesus fez que ia. E sabe o que eles fizeram? Eles disseram: Senhor, não vá, é noite. Ou se eles soubessem que eles estavam falando com o sol da justiça, se eles tivessem a convicção de que eles estavam falando com a luz do mundo. Mas a luz do mundo disse: eu fico. Entraram na casa, e quando sentaram para comer, alguém diz que eles descobriram na hora do partir do pão. Não! Eu falo isso veementemente: não! Não foi no partir do pão, porque partir o pão pode correr o risco de alguém partir igual. Mas foi a forma que ele se direcionava ao Pai. Só Jesus falava: Pai, Pai. Quando eles fecham os olhos, que Jesus começa a orar e termina a oração, que abre os olhos, pastor Raimundo, Jesus já tinha desaparecido. Aí um olha para o outro e diz: cadê ele? Eu não sei, mas você sentiu o que eu estou sentindo aqui? Senti. Não ardia os nossos corações quando ele nos abria as escrituras? Não é outro, é ele. Não é outro, é ele. Não é outro, é ele. Você pode estar na direção errada, mas nessa noite Jesus te encontrou e te convida para cear com Ele e para voltar para o lugar de paz. A sombra da noite. Eu ousei agora, o tom está alto, mas vamos lá. E nela até chegar.
Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Segura um pouquinho, meninos. Quando eles perceberam, a mesma noite que assustava eles, mas quando eles perceberam que Jesus estava com eles, ele disse: essa noite não me assusta mais. Vamos voltar para Jerusalém. Talvez um outro diz assim: vamos dormir, amanhã a gente vai. Não! É hora de voltar para o lugar de paz. Quando eles chegam na cidade, encontra Pedro e diz: Pedro, eu vi ele, Pedro. Pedro disse: a gente estava procurando vocês, e eu quero dizer a vocês também que ele esteve com a gente nesta manhã. Oh, aleluia! A importância de se congregar, a importância de estar reunido, porque às vezes Deus se revela a você, mas você sozinho não tem como testemunhar. Mas quando você está congregando, a igreja é avivada. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém para Jesus nessa noite? Jesus veio nesta noite em especial te convidar para voltar para Jerusalém. Oh, aleluia. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Está vindo aqui uma pessoa. A igreja pode glorificar a Jesus? Isso, vem, filho. Lá vai. Jesus me tocou. Tocou-me, Jesus, tocou. Isso, a terceira pessoa vindo, glória a Deus. É a palavra dele, pastor. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, de paz ele encheu meu coração. Com a permissão do meu pastor, fica de pé comigo. É festa, é festa, é festa, é festa, é festa. Venha, não resista. Onde está você? Venha você. Livrou-me da escuridão. Onde está a quinta pessoa para Jesus? Tem 5 ou 4? Onde está você? Venha. Jesus veio neste lugar, ele marcou um encontro com você. Não resista. De paz. Meu coração. Oh, aleluia. Estou no horário, irmãos. Estou no horário. Segura um pouquinho. Onde está? Onde está você? Me tocou. Onde está você? Segura um pouquinho, banda. Segura um pouquinho. Só o teclado. Escute isso. Escute isso, queridos. Ele ama tanto vocês que não deixou vocês irem só. Sabe aquela vez, olha para mim aqui, vocês. Sabe aquela vez que você diz assim: eu não suporto mais. Sabe aquela vez que você diz assim: eu não sei se eu vou manter a minha vida. Ele sentou do lado de vocês. Foi ele que não permitiu